Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do meu Blog Notas. Esta semana com 2 dias de atraso, eu não estive em Lisboa durante o fim de semana e como tal não tive a possibilidade de gravar e publicar o vídeo e o artigo que sai em www.marcoferreira.com. E a semana passada também estive para preparar, digamos, a vinda de férias. Tive uma semana um bocado mais atribulada, não consegui estar tão a par das notícias. E por isso mesmo eu hoje pedi a ajuda, digamos, do meu amigo Abel Castro. Podem ver depois o vlog dele, eu deixo o link nos comentários, em baixo. E pedi então ao Abel que me desse algumas ideias de temas a abordar nesta edição. Antes de mais, portanto, vou também, e antes de divulgar a lista de temas que ele me deu para análise, responder, digamos assim, ao último, portanto, à última edição do vlog do Abel, no que respeita ao processo de impeachment, de destituição. Eu não gosto muito da palavra impeachment, deveria dizer sempre destituição, porque acho que é o correto em português, seja português de Portugal, seja português do Brasil, mas a realidade é que somos tantas vezes bombardeados com a palavra impeachment que acabamos sempre por entrar nessa onda. Mas a destituição da Dilma. Ao contrário do que o Abel diz, eu não concordo que o Brasil tenha condições para ser uma potência. Pensei que eles conseguiriam, até há não muito tempo atrás, porque de facto o Brasil estava portanto, uma fase de subida, digamos, acentuada das suas condições, e eu penso que já o referi aqui, portanto, depois de uma época em que eram os brasileiros que fugiam todos para Portugal, estávamos agora a verificar o inverso, os brasileiros a voltarem ao Brasil e até a levarem muitos portugueses com eles. No entanto, o pior do Brasil veio à tona, digamos, voltou à tona. Esta história da corrupção é, no fundo, digamos que está entranhado, digamos assim, na cultura brasileira, no que é ser brasileiro. E os brasileiros que eu conheço, e todos os outros, que me perdoem a expressão, se calhar é um bocadinho dura demais, mas atenção, se for preciso eu digo o mesmo dos portugueses, não necessariamente quanto à corrupção, mas quanto às escolhas dos representantes e daqueles de quem apoiamos. Eu já escrevi anteriormente sobre isso, sobre os portugueses, no sentido em que a culpa do que se passa nos nossos países, e neste caso, portanto, tanto Portugal como o Brasil, mas em termos diferentes, completamente diferentes, mas a realidade é que eu acho que a culpa é simplesmente nossa. Porquê? Somos nós que escolhemos os nossos representantes e se não estamos satisfeitos com eles, com o trabalho que eles estão a desenvolver, deveríamos mover o que fosse necessário para tirá-los do sítio onde nós próprios os colocamos, porque não nos podemos esquecer que somos nós que os colocamos lá. Tudo bem que eles se podem candidatar, no entanto, nós temos várias formas de portanto, levar, digamos, a nossa avante. Nem que seja daqui, nas próximas eleições, votar em movimentos alternativos e sermos nós próprios a criarmos os nossos movimentos. Se calhar não é assim tão difícil. No caso brasileiro, é exatamente a mesma coisa. Portanto, são os brasileiros que escolhem os seus representantes, tanto a nível local como nacional, ou seja, no Brasil, os nossos partidos são muito nacionais, digamos, CDS-PP, PSD, PS, portanto são tudo partidos, também Portugal obviamente é muito mais pequeno, mas são tudo partidos a nível nacional, com forte expressão a nível nacional, uns mais, outros menos. É certo que, por exemplo, sei lá, na zona ali o deserto da margem sul, como lhe chamou o ministro, tem uma forte predominância do PCP, no Alentejo também. O Viseu sempre foi considerado o Cazaquistão e depois o Cavaquistão, aliás, e depois o Pacistão, mas a realidade é que são países de expressão nacional e no Brasil isso não acontece. Tem também muitos portanto, partidos de expressão regional, mas seja como for, são as pessoas que os elegem e os apoiam. E por isso, aquilo que nós assistimos no processo de destituição da Dilma é o espelho
do brasileiro comum, que se coloca numa de duas barricadas, sem, no fundo, perceber ou sem querer perceber que está a ser enganado, que está a ser roubado, porque na realidade se dizem que a Dilma e o Lula e etc. roubaram, e acredito, a verdade é que do outro lado estão outros que roubaram tanto ou mais. Daí que, tendo em conta o grau de corrupção portanto, no Brasil, e não só, eu não acredito que o Brasil tenha condições para se vir a tornar uma potência, porque isto é uma situação que requeriria portanto, uma mudança enorme na mentalidade, portanto, nas raízes do povo brasileiro, algo que não se consegue de um momento para o outro, que eventualmente se consegue a longo prazo, começando a trabalhar já, o que também parece que seja muito difícil, porque para mim isso requer uma educação desde a nascença, com bons valores, coisa que garantidamente não se está a verificar. E atenção, como volto a dizer, não é só no Brasil. Depois, a pedido então do Abel, vou aqui focar, pelo menos agora assim que me lembro, 3 temas. Ele pediu-me mais. Por exemplo, pediu-me para comentar a morte do Prince, que de facto nos abalou na semana passada. É assim, claro que, como um grande cantor, compositor que foi, deixou sua marca, deixa-nos mais pobres no panorama musical. No entanto, eu não era um seguidor, portanto, acérrimo, digamos, do Prince. Conhecia, obviamente, a obra dele, especialmente os temas mais conhecidos, até alguns temas que não foram interpretados por ele, mas foram escritos por ele, como o Nothing Compares to You, cantado por vários, mas teve, aliás, pelo próprio Prince também, mas que teve a sua expressão máxima com a Sinéad O'Connor. E, portanto, sim, deixa-nos a todos mais pobres culturalmente. Também pediu para falar dos, portanto, 30 anos de Chernobyl. Sinceramente, lamento, Abel, não tenho muito a dizer sobre isso. Podíamos obviamente entrar aqui pela questão das energias, portanto, da energia nuclear como base portanto, das nossas fontes de energia, claro. Não sou, obviamente, a favor. Mas como, portanto, eu acabei de receber os temas, a proposta do Abel, e pus-me logo a gravar, não tive muito tempo propriamente para pensar nisso, ficará certamente para uma outra opinião, para uma outra ocasião, aliás. Então, vamos entrar, por exemplo, aqui pegando num dos temas do Abel, vamos começar pela entrevista do José Sócrates à Antena 1. Sem dúvida que o José Sócrates continua ressabiado por ninguém do PS sair em defesa dele. Eu não gosto do Sócrates, nunca o escondi, acho péssimo enquanto pessoa, de uma arrogância extrema, falta de humildade, não sei, não tenho palavras para descrever, não gosto mesmo dele, enquanto governante e enquanto pessoa, sem dúvida que é culpado daquilo que o acusam. Com estas declarações arrisco-me a um processo, para variar, não é? Porque supostamente tem que se dizer alegado. Eu sinceramente acredito que ele seja culpado, mas atenção, não será certamente o único, e há muitos outros que se fala. É um bocadinho como voltando atrás com o Brasil, não é? Portanto, estão a acusá-lo a ele, mas quem o acusa também certamente será culpado. No fundo é um bocadinho isso. Mas pronto, cai em cima dele, lá está, não tenho a esconder, não tenho, portanto, não gosto dele, ponto. Gostava muito do António Costa, sinceramente, apesar de me inclinar se calhar habitualmente mais para o PSD, não de uma forma cega, tem muito a ver também com as pessoas que lá estão, ainda que eu não conheça ninguém, não tenho padrinhos lá, nunca pertenci a uma Jota, devia de ter pertencido, tive a oportunidade até de ir para a JS e eventualmente, sei lá, se ingrar por lá, por vários motivos não o fiz, mas pronto, as minhas inclinações se calhar são mais
para os lados alaranjados, mas não sou, portanto, não tenho duas palas nos olhos, e gostava de António Costa, até ao momento em que ele desenhou esta geringonça para chegar ao poder. E aqui eu, no fundo, até concordo com o José Sócrates, mas sei que o que ele diz não é... Portanto, duvido da sinceridade do José Sócrates quando disse que nunca seria primeiro-ministro sem ganhar as eleições. Eu acho que, sinceramente, só serviu o propósito dele, que era dar uma grande punhalada no António Costa, por nem ele nem ninguém do PS terem saído em defesa do Sócrates. Sem dúvida que serviu o propósito, mas duvido sinceramente que fosse verdade. Depois, no fundo da entrevista do José Sócrates, eu só ouvi os soundbites habituais. Este é aquele que obviamente salta mais à vista, é apenas ressabiamento, não mais do que isso, e uma grande punhalada, como já disse. Passando para um tema também que dominou a semana passada e vai continuar a dominar certamente, o CaixaBank. Já agora, antes de mais, lembrei-me também do que já disse aqui, penso que há 2 semanas ou a semana passada, sobre os Panama Papers. Lá está, começa-se a ver que houve muita parra para pouca uva, no fundo. Fogo de palha também, como se costuma dizer. Muito fumo, mas na realidade até agora não considero tem existido assim nada de muito forte. O Expresso da semana passada ainda noticiou, não este último de sábado, dia 23, o outro, teve ali umas relações fortes entre o GES, o Sócrates e ali muita coisa, mas no fundo nada que já não tivéssemos percebido anteriormente pelo caso do Sócrates. E por isso lá está, Panama Papers a serem um bocadinho esquecidos. Espero mesmo que voltem à baila, como eu disse, de uma forma bombástica. Era se calhar importante começar a alertar para esta situação da fuga de informação da Mossack Fonseca, mas na realidade não se revelou ainda assim nada. Espero que voltem daqui a um tempo com uma revelação bombástica. Mas então, voltando atrás, o CaixaBank, o diferendo entre o CaixaBank e a Isabel dos Santos. A União Europeia disse que o BPI tinha que, portanto, diminuir a exposição aos riscos da banca angolana, neste caso, porque aquilo é um país sem rei nem roque, quer dizer, manda a família dos Santos, manda a família do José Eduardo dos Santos, mas na realidade não há regras. E isso afeta também a banca. Portanto, o BES Angola foi aquele saco sem fundo que toda a gente sabe. A União Europeia, para portanto, evitar males maiores no futuro, portanto, obrigou o BPI a reduzir então a participação, neste caso da Isabel dos Santos, e os espanhóis do CaixaBank aproveitaram-se, claro. A Isabel dos Santos, para mim, nunca passou de uma menina mimada, habituada a ter tudo, e atenção que eu estou a falar mal da minha própria chefe, no fundo, não é? Porque eu exerço, portanto, de forma indireta, não tenho vínculo com a nós, mas exerço, portanto, funções para a nós e, como todos sabem, no fundo, a acionista maioritária é Isabel dos Santos. E, por isso, portanto, mas como estava, agora estão a perder aqui um pouco, como estava a falar, havia quem dissesse que ela era uma excelente empresária, mulher de negócios, com excelente visão. Não, para mim ela nunca passou de alguém com muito dinheiro, bem rodeada de advogados, claro, mas no fundo ela simplesmente se lembrava, olha, quero ter a Galp, pumba, vamos lá comprar a Galp. Quer ter uma empresa de telecomunicações em Portugal, pumba, compramos uma empresa de telecomunicações de Portugal. Em Angola fez o mesmo. Sempre assim. Portanto, eu quero, eu posso, porque tenho dinheiro, eu tenho. E os portugueses deixaram-na vir. Excelente, uma mulher a negociar desta forma, brutal. Ainda para mais Angola, uma minadora ali à disposição, brutal. Agora temos todos a mudar essa nossa visão. Angola está-se a afundar por causa da crise do petróleo, essencialmente. Começa-se a falar muito sobre José Eduardo dos Santos portanto, a ditadura em Angola, e também já muitos começam a virar o bico ao prego, portanto, a dizer que, não, ela afinal
de facto é uma exploradora, digamos, porque tem muito dinheiro. Não me surpreende. Os portugueses, lá está, deixaram-se de ir na cantiga, os espanhóis não. E quando ela poderia ter saído com com um bom acordo, acabou por, lá está, enquanto menina mimada, querer mais e mais, e os espanhóis disseram, não, minha amiga, chega, não abuses, está bem? E agora, pronto, estamos neste impasse, vamos ver no que isto dá. Houve, portanto, num grupo de amigos meus, falou sobre o porquê do governo intervir neste processo de negociação entre privados. Para mim é muito simples. O governo tem que intervir porque o BPI vai acabar por ser, se este diferendo, se este impasse entre o CaixaBank e a Isabel dos Santos não é ultrapassado rapidamente, a União Europeia cai em cima do banco, começa a cobrar as multas que, portanto, inerentes à exposição do banco em Angola, nomeadamente, e como tal, o BPI não tendo capacidade, além de, portanto, vai necessitar, obviamente, de financiamento do governo, e vai acabar por se tornar noutro Banif, noutro BES, enfim. E como tal é óbvio que o governo tem que intervir. O governo intervém para tentar pôr fim, de uma forma ou de outra, a esse diferendo, garantindo a continuidade do BPI, não que ganhe de uma forma direta com isso, mas ganhando de uma forma indireta, livrando-se de mais um problema, de mais um Banif ou mais um BES. Falou-se também da espanholização da banca. É óbvio que sou contra, aliás, sou mais ou menos contra, desde que Portugal tenha um banco do Estado, que é a Caixa Geral de Depósitos, no qual possa confiar, e não sei até que ponto é que atualmente se pode confiar na Caixa Geral de Depósitos, porque, portanto, o governo está sempre a enterrar lá dinheiro. Lá está, a gestão, também falei aqui há uns tempos, gestão pública versus gestão privada, e a gestão da Caixa poderia ser certamente melhor, mas é conveniente termos um banco público no qual possamos confiar, porque a partir do momento em que todos os bancos que funcionam ou do qual o governo se pode socorrer quando é necessário financiamento, tanto direta como indiretamente, para empresas portanto, dos portugueses, na generalidade, não é? Para tudo, para mover a nossa economia, estar dependente de terceiros de outro país é de facto muito mau. Quando nós quisermos alavancar a nossa economia, se, por exemplo, os espanhóis dizem, ok, não, estes tipos estão em alta agora, estão-nos a fazer frente até nos mercados internacionais, por isso vamos-lhes pôr um travão, e será certamente muito simples se todos ou a maior parte dos bancos estiverem nas mãos, neste caso, dos espanhóis. Enquanto que podem ser, obviamente, privados, mas nas mãos de portugueses, certamente que digo que será diferente. Não me assusta tanto enquanto tivermos um banco público. Veremos por mais quanto tempo. Por último, e já vamos com 18 minutos, o 25 de Abril. Hoje, 26 de Abril, ontem fizeram então 42 anos, e 42 anos depois, o que ficou? Sinceramente, não sei, mas muito pouco. Eu não sou... isto é um tema delicado, não vou dizer obviamente que sou pró, no fundo não sou pró-Estado Novo, pró-Salazar, mas a realidade é que nesse tempo tínhamos coisas muito boas. O país se calhar não vivia muito bem, e depois, principalmente no final com Marcelo Caetano, e quando a PIDE tomou o controle, porque ninguém me tira da cabeça, muitas das coisas não eram mandadas por Salazar, mas sim depois quem tomou o controle da PIDE, mas... A realidade é que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os portugueses passaram por dificuldades, mas nada comparado portanto, às dificuldades que se viveram na Europa. Porque o Salazar conseguiu, com uma mestria brutal, manter-se, portanto, entre as duas partes em contenda, e, portanto, de uma forma excelente, conseguiu assegurar
portanto, mais ou menos a qualidade de vida, que obviamente quem viveu nessa época, diz que foi muito mau, mas a verdade é que lá fora foi bem pior, volto a dizer. Ainda assim, obviamente não sendo acérrimo defensor do Estado Novo, foi muito importante o 25 de Abril, porque as coisas estavam de facto a caminhar para para o abismo, no fundo, e ainda assim não creio que hoje estejamos muito bem. Depois os tempos ali do PREC foram muito conturbados, isso também não ajudou, obviamente, criou desconfianças que duram até hoje, portanto, no fundo a gênese do que se passa hoje não é o 25 de Abril, foi o PREC, digamos, o Verão Quente de 75, etc. É óbvio que foi importante para o desenvolvimento da nossa democracia, daquilo que somos hoje, mas daí também ficaram muitas coisas negativas. Passando um bocadinho à frente desse tema, porque é de facto pano para mangas, e como digo, não parei muito tempo para pensar nisto, está mesmo a sair, portanto, aqui a quente. Eu prefiro, quando se fala de 25 de Abril, eu prefiro sempre recordar aquela que foi para mim a figura central e mais importante do 25 de Abril de 74, que foi Salgueiro Maia. Portanto, para mim, Salgueiro Maia representa de facto aquilo que é e que deveria de ser para sempre o 25 de Abril. Primeiro, as pessoas. Tanto é que no futuro, portanto, depois do 25 de Abril, tentaram que ele aceitasse condecorações, portanto, ser promovido até dentro da carreira militar, coisas que ele muitas vezes recusou. Manteve-se sempre no cumprimento das suas funções, na altura, primeiro enquanto capitão, na altura do 25 de Abril. Nunca quis entrar para a política porque ele fez aquilo que tinha que ser feito naquele momento para libertar, digamos assim, os portugueses, e fê-lo apenas e só pelos portugueses, enquanto outros tiveram, portanto, tudo bem, podem não ter feito pelos portugueses, claro, mas aproveitaram-se depois da situação, Hotel Saraiva de Carvalho, tantos outros que não vale a pena nomear. Salgueiro Maia fez aquilo que tinha que ser feito. Veio a Lisboa, veio de Santarém a Lisboa, portanto, geriu com mestria os momentos críticos por exemplo, no Terreiro do Paço, quando enfrentou forças leais ao governo, conseguiu demovê-las, pondo em risco a própria vida, naquele que foi certamente o momento mais tenso, quando enfrentou um tanque de guerra, diz-se com uma granada na mão ou no bolso, pronto a arrebentar se fosse necessário, arrebentar-se a ele e, portanto, o tal tanque, não é? Felizmente isso não aconteceu, por isso, e ele, lá está, derrubou o regime, voltou para o seu cantinho e continuou. Tenho pena, morreu cedo, vítima de cancro, penso, sim, foi isso. Fica para mim aquela frase, há muitas versões, não sei ao certo como é que ela disse, mas é, portanto, algo como, e é assim que eu me despeço, existem 3 tipos de Estado: o Estado socialista, o Estado capitalista e o Estado a que as coisas chegaram. E nós, esta noite, vamos a Lisboa combater o Estado a que as coisas chegaram. E pronto, despeço-me, até para a semana, um abraço.